Então, vamos estudar a química orgânica. A química orgânica é chamada de química do carbono, porque todos os compostos da química orgânica, elas têm que ter o carbono. Tem que ter um carbono ou mais carbonos. Então, nós vamos ver assim, cadeias carbônicas que formam as substâncias orgânicas. Então, a química orgânica estuda a estrutura, as propriedades, a composição, as reações e síntese de compostos orgânicos. Esses compostos, além do carbono, podem conter outros átomos, principalmente o hidrogênio, o oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre e halogênios, que são aqueles elementos que fazem parte da família 7A da tabela periódica. Vejamos então o que é o carbono. O carbono, ele contém sempre 4 ligações covalentes. Então pode ver aqui nesse exemplo que tem 4 hidrogênios ligados a ele, porque existe sempre 4 possibilidades de o carbono fazer ligação. Então ele é chamado de tetracovalente. Nesse caso aqui, como tem só hidrogênios ligados ao carbono, então nós temos aqui o metano. Veja que nós podemos ter 4 ligações covalentes separadas, ou podemos ter no carbono da cadeia dupla ligação também. Podemos ter 2 duplas ligações no mesmo carbono e podemos também ter tripla ligação no mesmo carbono que está na cadeia carbônica. Os carbonos podem ser primários, que são aqueles que se localizam na extremidade das cadeias, fazendo ligação com um átomo qualquer, principalmente com o carbono. Secundário são aqueles que são ligados a 2 átomos de carbono. Terciários, aqueles que são ligados a 3 átomos de carbono. E quaternário, aquele átomo de carbono que é ligado a 4 átomos de carbono. Vamos ver o que são as cadeias carbônicas. Então é o conjunto de átomos de carbono e de heteroátomos que compõem as moléculas orgânicas. Mas o que é heteroátomo? São átomos de elementos químicos diferentes do carbono. Primeiro estudaremos as cadeias alifáticas, que são conhecidas também como acíclicas ou cadeias abertas, aquelas que não possuem um ciclo, elas são formadas de extremidades. Então veja essa cadeia aqui. Ela tem 2 extremidades, então ela é uma cadeia aberta. E ela é classificada como uma cadeia normal, porque nós temos aqui apenas carbonos que são primários e carbonos que são secundários. E ela é considerada cadeia saturada porque entre os átomos de carbono nós temos apenas simples ligações. Tá, mas tem hidrogênio no meio aqui dos carbonos, né? Tá, ela não tem hidrogênio entre os carbonos. Na verdade, esses hidrogênios eles estão situados assim. Um para cima, outro para baixo, outro para a esquerda. Aqui é um para baixo, outro para cima. Aqui outro para baixo e outro para cima. Aqui outro para baixo, outro para cima e um para a direita. Então, ela é escrita assim para simplificar a forma. Ela é uma cadeia homogênea porque entre os átomos de carbono não existe outro elemento diferente, só tem carbonos. Como eu já falei, os hidrogênios não estão entre os carbonos.
Aqui nós temos uma cadeia que é normal, que só tem só tem carbono primário e secundário, não tem ramificações. Ela é insaturada porque existe uma dupla ligação aqui. Sempre que tiver dupla ou tripla ligação entre os carbonos, ela é insaturada. E ela é homogênea porque não tem nenhum heteroátomo, um átomo diferente entre os carbonos da cadeia. Aqui nós já temos um átomo diferente, o átomo de oxigênio entre os carbonos. Então ela é considerada heterogênea. Então ela é normal, ela é saturada e é heterogênea. Esta cadeia aqui já tem um carbono aqui que é terciário. Então esta ligação aqui, que sai do carbono para o CH3, então representa isso aqui uma ramificação. Então todo carbono que é terciário ou quaternário na cadeia, ele vai apresentar ramificação. Então esse CH3 é uma ramificação no carbono terciário, porque ele tem uma, duas, três ligações. Vamos ver as cadeias cíclicas. Cadeias cíclicas são aquelas que não têm extremidades. Veja que não tem começo e não tem fim, forma um ciclo. Então nós temos aqui cadeia cíclica, né, cadeia fechada, e classificada como alicíclica, porque ela não é aromática. Daqui a pouco eu vou explicar o que é aromática. Saturada, porque só tem simples ligações entre os carbonos, e homogênea, porque não tem nenhum átomo de um elemento diferente entre os carbonos do ciclo aqui. Agora, essa cadeia aqui, veja que tem 6 carbonos com duplas e simples ligações alternadas. Então, essa é uma cadeia aromática. Sempre que nós tivermos essa estrutura assim, com simples e duplas ligações e 6 carbonos, ela é aromática. Nesse caso aqui, ela é mononuclear, porque temos apenas um núcleo desse aqui. Pode acontecer de ter vários núcleos ligados um ao outro, parecendo um favo de mel. Vamos ver então outros exemplos de cadeias carbônicas. Eu tenho aqui uma cadeia que é aberta, normal, que só tem carbonos primários e secundários. Ela é saturada porque só tem simples ligações. Ela é homogênea porque só tem carbonos na cadeia carbônica. Aqui nós temos uma cadeia que é aberta, normal, mas ela é insaturada porque tem uma dupla ligação entre os carbonos. Essa cadeia aqui ela é fechada, cíclica. Veja que tem 6 átomos de carbono, mas ela não é uma cadeia aromática, porque não tem as duplas e simples ligações entre os carbonos da cadeia. Então ela é saturada, só tem simples ligações. Esta aqui, ela também é fechada, cíclica, não é aromática, só tem 4 carbonos. Ela é insaturada porque tem uma dupla aqui, e ela é homogênea, porque só tem carbonos na cadeia. Esta aqui é uma cadeia aberta, ramificada, porque tem aqui um carbono terciário, isso aqui é uma ramificação, esse CH3 aqui, saturada e homogênea. Essa aqui já é uma cadeia mista, porque ela tem uma parte aberta e uma parte fechada. E ela é aromática porque tem essa parte aqui que é uma parte aromática, um anel aromático. E ela é ramificada porque tem aqui ramificações. É insaturada porque no anel aromático existe insaturações, existem duplas ligações. E é homogênea porque só tem átomos de carbono. Esta aqui também é uma cadeia mista. Ela é aromática porque aqui nós temos um anel aromático, nessa parte aqui.
Ela é insaturada porque nós temos insaturações, duplas ligações entre os átomos de carbono aqui. Nessa parte aqui que não aparece carbono, em cada ponto desse aqui tem um carbono que ele não foi colocado, mas ele existe. E ela é heterogênea, porque se nós olharmos aqui, nós temos um nitrogênio entre os carbonos aqui, e aqui nós temos oxigênios também entre os carbonos aqui. E esta última aqui, ela é aberta, ela é normal, ela é saturada, mas é heterogênea, porque apresenta entre os carbonos um átomo de oxigênio. Veja essa aqui, cadeia aberta, saturada, ramificada e homogênea. Aberta, insaturada, por causa das duplas aqui. Ela é normal, não tem ramificação, só tem carbonos primários e secundários, e é homogênea. Essa aqui é aberta, ela é insaturada, que tem uma dupla ligação. Ela é ramificada, que tem ramificação aqui, ó. E ela é heterogênea, porque tem aqui um oxigênio entre os carbonos. E essa aqui é uma cadeia aberta, ela é insaturada, porque nós temos aqui dupla ligação. Ela é ramificada, veja que tem ramificação aqui, tem ramificação aqui. E ela é homogênea, porque não tem nenhum elemento diferente entre os átomos de carbono.